O despertador tocou às 7h15, como sempre. Lucas desligou o alarme com um movimento automático, os olhos ainda pesados do sono. A luz da manhã entrava pela fresta da persiana, pintando uma faixa pálida no chão. Ele se levantou, os pés encontrando o tapete gelado do quarto, e caminhou até o banheiro. A rotina era um porto seguro, uma sequência de gestos tão conhecidos que seu corpo os executava quase sem a permissão de sua mente. Escovar os dentes, passar a lâmina no rosto, olhar-se no espelho. Foi no espelho que o primeiro detalhe errado apareceu. Não foi algo gritante, apenas uma sensação. A imagem refletida era dele, inquestionavelmente, o mesmo rosto cansado, a mesma marca de nascença perto da sobrancelha esquerda, o mesmo fio de cabelo rebelde que teimava em se erguer. Mas por um instante fugaz, menos que um piscar de olhos, ele teve a impressão de que seu reflexo não havia piscado junto com ele. Ele franziu a testa, aproximou-se do vidro. Nada. Apenas seu próprio rosto, confuso. Imaginação, murmurou, afastando-se. O café da manhã o reconfortaria. Na cozinha, a cafeteira soltava seu borbulhar habitual. Ele serviu a xícara, o aroma amargo e familiar enchendo o ar. Foi pegar o pão na despensa. O pacote estava no lugar de sempre, mas quando abriu, encontrou dentro não as fatias integrais que comprava toda semana, mas pão de forma branco, de uma marca barata que ele não consumia há anos. Um cheiro adocicado e artificial saiu do plástico. Lucas ficou parado, olhando para as fatias excessivamente brancas. Ele tinha certeza, absoluta certeza, de ter comprado o pão integral no sábado. Tinha até a nota fiscal no aplicativo do banco. Mas ali estava a evidência contrária, inerte e perturbadora. Um enjoo súbito jogou o pacote no lixo e tomou o café puro. No caminho para o trabalho, as ruas pareciam as mesmas, mas os detalhes insistiam em escorregar. A placa da padaria na esquina, que sempre dizia pão quente, agora estava grafada pão quente com um Q maiúsculo de uma fonte ligeiramente diferente. O velho senhor que costumava passear com seu dachshund das 8 em ponto agora tinha um podre. E o cachorro, ao vê-lo, não latiu alegremente como sempre fazia. Ficou parado, olhando para Lucas com uma quietude incomum antes de ser puxado pela coleira. Lucas apertou o passo, o coração batendo um pouco mais rápido. O escritório era um alívio. Cheiro de café velho e toner, o zumbido baixo dos computadores, os rostos conhecidos dos colegas. Ele se sentou em sua mesa, acendeu o monitor e respirou fundo. A normalidade. Trabalharia, mergulharia em planilhas e e-mails, e aquela sensação estranha se dissiparia. Foi quando abriu o primeiro documento do dia. Era um relatório de vendas que ele mesmo havia redigido na sexta-feira. As palavras estavam todas lá, os números também, mas as fontes estavam diferentes. O tipo que ele sempre usava, Arial tamanho 11, havia sido substituído por uma fonte serifada, antiquada. E no cabeçalho, onde deveria estar seu nome, Lucas Ferreira, estava escrito Lucas Ferreira, com um acento agudo no i que não existia. Seu estômago se contraiu. Ele olhou ao redor, mas ninguém parecia notar algo fora do comum. Ana, da mesa ao lado, digitava calmamente. Carlos, do outro lado do corredor, falava ao telefone. Lucas fechou o documento e o reabriu. O acento ainda estava lá. Um erro de digitação, só isso. Ele corrigiu, salvou e tentou se concentrar. Mas a sensação de deslocamento só crescia. Ao longo da manhã, pequenos desvios se acumularam como poeira. Copo de água em sua mesa, que ele tinha certeza de ter deixado à direita do teclado, apareceu lá à esquerda. O som do ar-condicionado, um ruído branco constante, parecia conter, a intervalos irregulares, um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse sussurrando números. Quando ele levantava a cabeça rápido demais, tinha a impressão de que os colegas, antes ocupados, ficavam imóveis por uma fração de segundo a mais do que o normal antes de retomarem seus movimentos. O almoço foi uma tentativa de ancoragem. Foi ao restaurante self-service de sempre, pegou as mesmas coisas, arroz, feijão, um bife grelhado, salada. Sentou-se no canto, longe do burburinho, mas o gosto da comida estava levemente alterado.
O arroz parecia mais insosso, o feijão tinha um fundo amargo que não era familiar. Mastigou mecanicamente, olhando para as pessoas. Elas riam, conversavam, comiam. Tudo parecia normal e ainda assim profundamente falso. Como se ele estivesse vendo uma encenação perfeita, mas conseguisse perceber as costuras do cenário. Ao voltar para casa, o cansaço era uma massa pesada em seus ossos. O apartamento o recebeu com seu silêncio habitual. Ele deixou as chaves no pote, tirou os sapatos. Foi direto para a sala, acendeu a TV. O noticiário passava as imagens de sempre. Foi então que viu. Na estante de livros, entre seus romances policiais e livros de história, havia um volume que ele não reconhecia. A lombada era de um vermelho opaco, sem título. Ele se aproximou, com um frio percorrendo sua espinha. Puxou o livro. Era pesado, velho, as páginas amareladas pelas bordas. Abriu-o aleatoriamente. As páginas estavam cheias de uma caligrafia apertada e densa. Não era sua letra. Era a letra de alguém, mas as palavras não formavam frases coerentes. Eram fragmentos, descrições banais. O homem acordou às 7h15. Ele escovou os dentes olhando para o espelho. O pão na despensa estava errado. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Ele folheou páginas e páginas. Toda a sua rotina do dia estava ali, minuciosamente anotada, incluindo seus momentos de perplexidade. Até a página atual que descrevia ele, naquele exato momento, lendo o livro. As últimas palavras escritas eram: ele agora entende que não está sozinho. Um ruído veio do quarto. Som de um pé encontrando o tapete gelado. Lucas congelou, o sangue virando gelo em suas veias. A porta do corredor que levava ao quarto estava entreaberta. A faixa de luz que vinha de lá não era do abajur, mas uma luz mais crua, esverdeada. Ele não se mexeu. Não conseguia. A respiração presa no peito doía. Passos, lentos, arrastados, saíram do quarto e começaram a percorrer o corredor em direção à sala. Não eram seus passos. Eram mais pesados, desiguais. Lucas viu uma sombra se alongar na parede do corredor antes que a figura aparecesse na porta. Era ele, ou algo que usava sua forma. A mesma altura, a mesma constituição, o mesmo rosto. Mas os olhos eram como poços escuros, sem brilho, e a boca estava levemente torcida em algo que não era exatamente um sorriso, mas uma contorção de familiaridade vazia. A criatura vestia uma réplica exata de sua roupa do dia, mas tudo parecia ligeiramente desbotado, como uma fotografia exposta ao sol por muito tempo. Eles ficaram se encarando em silêncio. O ar ficou denso, carregado de um reconhecimento mudo e aterrorizante. O reflexo do espelho da manhã, o pão errado, a fonte alterada, o sussurro no ar-condicionado, o livro tudo convergia para aquele momento, para aquela presença que agora ocupava sua casa, sua vida, sua identidade. Você notou, disse a criatura. A voz era dele, mas saía rasgada, como se fosse um arquivo de áudio corrompido. Lucas não conseguiu emitir um som. Apenas balançou a cabeça, negando o que via, negando a realidade que se desdobrava. É cansativo, continuou a coisa com sua voz, dando um passo para dentro da sala. Não ter tudo igual. Os detalhes são muitos. Mas você é observador. Mais do que os outros. O que você é? Lucas conseguiu engasgar. Eu sou a rotina, respondeu a figura, e agora o sorriso se tornou mais definido, uma curva antinatural nos lábios. A rotina quando ela percebe que é observada. Quando ela para de ser um caminho e vira uma parede. Você não sentiu? A cada dia mais apertado, mais previsível, mais meu. A criatura deu mais um passo. Lucas recuou, suas costas encontrando a estante de livros. Não fuja, sussurrou a voz corrompida. Não há para onde ir. Todas as portas levam para mim. Todas as escolhas já foram feitas. Você só precisa aceitar. É mais fácil. Olhe para o livro. Lucas, movido por um impulso que não era seu, baixou os olhos para o volume vermelho que ainda segurava. As palavras na página agora haviam mudado. Elas descreviam o momento presente, a conversa, seu terror. E no final, uma nova linha se formava, letra por letra, como se uma caneta invisível estivesse escrevendo, e Lucas, finalmente compreendendo,
Deu um último suspiro e permitiu que a quietude o tomasse. Ele sentiu uma força imensa e gelada se apoderar dele. Não era uma força física que vinha de fora, mas uma paralisia que nascia de dentro, do mais profundo de seu ser. Era o cansaço de uma vida inteira de gestos repetidos, o alívio perverso de desistir da luta. Seus músculos relaxaram. Sua visão começou a escurecer nas bordas. A última coisa que viu foi a criatura, seu duplo, sua rotina personificada, se aproximando ainda mais, seus olhos vazios refletindo a imagem de um homem que lentamente deixava de existir. A figura estendeu a mão, não para agarrá-lo, mas num gesto quase gentil de posse. Quando a consciência de Lucas se desfez por completo, não houve escuridão. Houve apenas uma luz plana e sem sombras, e a sensação reconfortante e terrível de que tudo, absolutamente tudo, estava finalmente no seu lugar. Do lado de fora do apartamento, a noite caiu. As luzes da cidade cintilaram. Em um dos andares de um prédio comum, em uma janela comum, duas silhuetas idênticas se sentaram lado a lado no sofá, olhando fixamente para a TV desligada em perfeita e horrível sincronia. E na estante, o livro vermelho fechou-se sozinho, com um som suave e final. A rotina, agora completa, não precisava mais ser anotada.